Oi, gente, tudo bem? Todo mundo em casa se cuidando? Isso aí, tem que se cuidar mesmo, né? Para logo em breve a gente poder voltar a se encontrar. E não podemos parar de estudar, não é mesmo? Então eu preparei com muito carinho uma aula para vocês, que é uma continuação daquela aula de protozooses que a gente estava vendo em sala de aula. A protozoose que a gente tinha visto era a doença de Chagas, né? A gente terminou com o ciclo reprodutivo do Trypanosoma cruzi, que é o agente etiológico da doença de Chagas. Vamos relembrar rapidinho? O barbeiro pica o homem, ao mesmo tempo ele defeca e nas fezes sai a forma tripomastigota. Essa forma penetra na corrente sanguínea e invade células musculares, células do fígado e do baço. Dentro dessas células, ele se transforma em amastigota, que é a forma sem flagelo, aflagelada. Reproduzem assexuadamente, promovendo a ruptura da célula, né? Tem duas etapas agora que ele pode continuar. Ou o que saiu da célula, ele vai infectar novas células e continuar esse processo de degradação dos tecidos, ou eles caem na corrente sanguínea como tripomastigota novamente e ficam na corrente sanguínea. Por quê? Quando o barbeiro picar novamente o homem, pode ser um outro barbeiro, pode ser um barbeiro que não esteja infectado. Quando ele picar o homem novamente, ele vai sugar o sangue com a forma tripomastigota. Porém, no barbeiro, essa forma vai se transformar em epimastigota. Dentro das células do intestino do barbeiro, também como forma sem flagelo, a mastigota vai reproduzir de forma assexuada também. Reproduziu de forma sexuada, ele se dirige para o intestino posterior, onde ele vai ficar como epimastigota, esperando uma nova picada para ele defecar e defecar o tripomastigota. Conclusão, são duas formas infectantes no homem, a mastigota e tripomastigota. Duas formas infectantes no barbeiro, a mastigota e epimastigota. Lembraram? Eu sei que foi corrido, mas isso foi só uma revisão rápida do que a gente viu na última aula, tá? E aí eu preparei agora a continuação, que é os sintomas da doença de Chagas. No primeiro momento, aquele momento agudo, assim que o homem acabou de contrair o tripomastigota ou o Trypanosoma cruzi, o que acontece? Normalmente nós somos assintomáticos. E isso é o problema, né? Porque o assintomático é aquele que pode transferir sem saber que ele está transferindo, que é o que a gente está passando agora com o coronavírus. Os assintomáticos podem transmitir para outras pessoas, né? O sintoma agudo, até de uma pessoa assintomática, aquele que é o primeiro sintoma que dá pra gente saber, é um sinal chamado sinal de Romanha. Por quê? Gente, nós já falamos que ele é um barbeiro, o nome dele não é à toa, é porque ele pica na região da face, por isso barbeiro, né? Triatoma infestans é o nome científico. Quando ele pica na região da face, normalmente próximo aos olhos, ele dá um sinal parecendo uma conjuntivite, o olho fica inchado e avermelhado. Esse sinal a gente chama de sinal de Romanha, mas que é muito confundido também com a conjuntivite. Opa, o lápis quase caiu. Agora, a partir da fase crônica, eu já contraí o tripomastigota, já tenho um tempo que ele está no meu organismo reproduzindo. Então, quais os sintomas eu vou começar a sentir a partir de agora? Eu vou ter um aumento do cólon, do intestino, então a barriga ela vai ficar grande, né? Por isso que a gente chama barriga d'água também, essa doença, porque o intestino aumenta, chamado de megacólon, e uma parte mais tardia, ele vai ter o aumento também do coração, que é a cardiomegalia.
Então, o coração aumentar é um dos sintomas mais tardios da doença de Chagas, normalmente, tá? E isso daí, gente, pode levar a vários sintomas. Cansaço, dificuldade para subir e descer um lance de escada, porque o coração é uma bomba que faz a oxigenação, ele manda o sangue para todo o corpo para oxigenar as células dando energia, lembra lá da primeira série, né? E você vai ter uma bomba agora elástica. Lembra que ele é tecido muscular estriado cardíaco, só que vai ser um tecido muscular relaxado. Então ele não vai conseguir bombear o sangue para todo o corpo. E aí a gente vai ter sintomas secundários ao aumento do coração. Esses são os principais sintomas de uma pessoa chagásica, tá? E como que a gente pode evitar isso? Como que a gente pode prevenir a doença de Chagas? Lembra o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que fazer é combater o vetor. Quem que é o vetor das doenças de Chagas? É o barbeiro, que nós já falamos, né? O Triatoma infestans. Então você vai usar substâncias capazes de combater o vetor. Você vai evitar locais onde esse vetor possa se reproduzir, como por exemplo casas de pau a pique. Como esse barbeiro gosta de viver em lugares onde tem fresta, onde tem o barro, onde está úmido e está quente, nós devemos trocar as casas de pau a pique por casas de alvenaria, evitando assim locais de aglomeração e locais de reprodução desse vetor, tá? Além disso, colocar tela nas portas e janelas e, se possível, também nas camas, né? Ao redor dos berços, ao redor das camas, para que a gente tente evitar a doença de Chagas. Alguma dúvida? Depois a gente faz uma aula para tirar as dúvidas dessa aula da doença de Chagas, tá legal? E continuando, nós vamos para uma nova protozoose, que essa agora vocês ainda não estudaram. E eu vou fazer o seguinte, vou chegar aqui para o cantinho, para se vocês quiserem tirar um print aí da tela para ir acompanhando a aula, pode fazer agora. Muito bem. Então vamos lá, gente, agora é uma nova doença, agora é uma nova protozoose, chamada de malária, tá? A malária, assim como Chagas, também é uma doença com ciclo heteroxênico. O que significa o ciclo heteroxênico? Que nós temos dois hospedeiros. Um que é o hospedeiro definitivo e o outro é o hospedeiro intermediário. Eu coloquei abreviado aqui para a gente poder completar no final da aula quem é quem aqui na doença da malária. Vocês lembram lá na de Chagas? Como não há reprodução sexuada do Trypanosoma cruzi, nem no homem, nem no barbeiro, então o hospedeiro definitivo é definido como o vertebrado, que é o homem. Aqui nós vamos ver se o caso é uma exceção ou não, tá? Então daqui a pouco a gente preenche. Eu coloquei abreviado porque vocês já estão acostumados com essa nomenclatura lá na sala de aula, tá legal? Quem é o agente etiológico da malária? É um protozoário chamado plasmódio. Aqui no Brasil nós temos 3 tipos de protozoários capazes de infectar os brasileiros, mas os mais comuns são os plasmódios vivax e o plasmódio falcíparo. Gente, por que eu escrevi tudo com letra de forma e aqui eu estou escrevendo com letra cursiva? Porque vocês vão lembrar que lá no início desse ano a gente aprendeu as regras de nomenclatura, né? E aí eu tenho que escrever os nomes científicos da forma correta. E o vivax aqui, tirando apenas o P, o resto vai ser tudo minúsculo. O plasmódio vivax é o mais comum e é o mais brando dentro dos protozoários causadores da malária, tá? O que eu escrevi aqui de 48 horas? Nós vamos ver no ciclo reprodutor que eles arrebentam a nossa hemácia. E nesse momento que eles arrebentam a nossa hemácia, a gente tem um pico de febre. E o pico de febre do plasmódio vivax, ele acontece de 48 em 48 horas. Como é uma forma branda, a gente chama ela de terceira
terçã benigna. Uma doença benigna, ela serve mais para ajudar o organismo a produzir anticorpos, né? Não necessariamente causar muitos males. Não estou dizendo que não haverá sintomas, tá legal? Mas serão sintomas mais brandos. O plasmódio falcíparo, ele é o plasmódio, vamos dizer assim, mais tenebroso. Ele é que a gente tem que tomar mais cuidado. Onde que a gente encontra muito? Ali na região da floresta amazônica, tá? A maior quantidade de pessoas infectadas com plasmódio falcíparo estão ali na região da floresta amazônica. Em quanto tempo que demora para ele penetrar na hemácia, romper a hemácia e a gente apresentar esse pico de febre? De 36 a 48 horas. Eu não coloquei aqui, mas ele é a terçã maligna. Olha aí o nome, né? Terçã maligna, que é o protozoário que vai causar o maior efeito colateral no homem, podendo levar, por exemplo, a doenças no cérebro, além da doença no fígado, que as outras também já vão causar e que a gente vai ver daqui a pouquinho. O plasmódio malária, só uma coisa, vamos relembrar regras de nomenclatura. Após o momento que eu já escrevi uma vez, eu posso abreviar a partir da segunda vez, tá legal? Então vamos lá, o plasmódio malária, o pico de febre, ou seja, o momento que ele entra na hemácia, que vai arrebentar a hemácia, causando a febre, nós vamos ter de 72 em 72 horas. Daí o nome de quartã benigna. Também ele é como o terçã benigna, menos maligno, né? Menos tenebroso, ele causa menos males. E o plasmódio ovale, nós não temos por enquanto que preocupar com eles não. Por quê? Eles se encontram na Ásia e na África. O pico também varia aí em 48 horas, tá legal? Agora, quem é o vetor? Quem que transmite a malária? Vai ser a fêmea do mosquito Anopheles, do gênero Anopheles, tá? Por que sempre a fêmea, gente? Porque a fêmea, ela precisa de produzir os ovos. Para que ela produza os ovos, ela tem que ter uma alimentação hematófaga. Então, ela tem que se alimentar de sangue. O macho não. O macho, ele vai se alimentar de outros pequenos insetos, ele vai se alimentar das seivas das plantas, mas a fêmea, como ela precisa de maturar os ovos, ela vai ser hematófaga. E é somente a fêmea, também conhecida como mosquito prego, é quem vai ser o vetor do plasmódio, o causador da malária. E aí vamos ver agora o ciclo reprodutivo da malária. Gente, então vamos lá. Aqui nós temos o ciclo por completo, tanto o ciclo no mosquito quanto o ciclo no homem. Qual que é a particularidade desse ciclo? Na hora que o mosquito picar o homem, ele vai inocular no homem os esporozoítos. Esses esporozoítos, eles vão atingir que tipo de célula? A célula do fígado. Lá dentro do fígado, eles vão reproduzir de forma assexuada, vão produzir um ovo, tá aqui o nome esquizonte, e esse ovo vai promover a ruptura da célula do fígado. O que vai acontecer então? Esses esporozoítos, eles vão cair na corrente sanguínea. Uma vez na corrente sanguínea, o que eles fazem? Eles podem continuar infectando células do fígado ou entrar nas hemácias. Essa daqui é uma hemácia. Então, olha o nome, ciclo exoeritrocítico. O que é um eritrócito? Eritrócito é uma hemácia. Exo, então, é o ciclo que está fora da hemácia. E eu acabei de falar, é uma célula do fígado. Agora que ele arrebentou a célula do fígado e entrou na hemácia, nós passamos então para o ciclo eritrocítico. Aí, ó, eritrócito significa hemácia. Então, agora a gente vai ter um ciclo dentro da hemácia. O que vai acontecer? Eles vão entrar aqui com merozoítos, eles eram esporozoítos, são liberados como merozoítos, penetram na hemácia. Fazem a mesma coisa que eles fizeram no fígado. Eles vão reproduzir e vão arrebentar as hemácias. Esses que arrebentarem, eles podem voltar e continuar fazendo esse ciclo aqui, o que vai levar a um quadro de anemia que a gente vai ver daqui a pouco. Afinal de contas, está arrebentando as nossas hemácias. Ou
Logo então, uma vez dentro das hemácias, eles não vão se reproduzir. Eles vão transformar em gametócitos ou pré-gametócitos, tá? Eles ficam na célula, aí eles se transformam em pré-gameta masculino e pré-gameta feminino e fica na nossa corrente sanguínea. Até o momento que uma nova fêmea do mosquito do gênero Anopheles vai picar novamente o homem. Pode ser até um mosquito não infectado, que a partir do momento que picar o homem de novo, ela vai se infectar, vai sugar as nossas hemácias, contendo esses pré-gametas femininos e masculinos. Quando então no organismo desse mosquito, esse pré-gameta vai fecundar, ele se transforma no gameta e o masculino vai fecundar o gameta feminino. E aí a gente tem um ovo com capacidade de motilidade por pseudópodos, que é o oocineto. Esse oocineto, então, ele se locomove por pseudópodos dentro do estômago do mosquito e vai transformar em oocisto. O oocisto nada mais é que um ovo agora estático, ele não mais se locomove. Agora ele se fixou na parede do intestino do mosquito. Lá dentro nós vamos ter vários esporozoítos sendo novamente formados até o momento que eles vão ser liberados, né? E aí eles vão se alojar onde? Na glândula salivar do mosquito. Então esses esporozoítos na glândula salivar do mosquito agora, o que vai acontecer? Tudo de novo. Se picar o homem, ela vai inocular os esporozoítos, invadem a célula do fígado, arrebenta, libera merozoíto. Merozoíto na hemácia, fica arrebentando a hemácia ou então se transforma em gameta. Lá dentro, quando a fêmea sugar novamente o nosso sangue, transforma em gameta, gameta fecunda, fecundou, produz os ovos contendo vários esporozoítos. Ok, gente? Vocês conseguiram entender? Ficou legal aí a imagem? Pode ficar tranquilo que depois a gente vai marcar aulas para a gente tirar dúvida de toda essa matéria sendo dada para vocês, combinado? Então, é aquilo ali que vai acontecer. Lembra que tem o ciclo dentro da hemácia e o ciclo fora da hemácia. E no mosquito, vamos lembrar com Chagas, fazer uma comparação. Lá em Chagas, o protozoário ele tem que se alojar onde? No tubo digestório posterior, porque é através das fezes que a gente pega a doença de Chagas, né? Aqui no caso da malária, esse protozoário ele vai se alojar aonde? Na glândula salivar do mosquito, porque na hora que ele picar, é através da picada que vai inocular no nosso organismo os merozoítos, os esporozoítos, desculpa. Tá legal, gente? E quais são os sintomas? A gente falou um pouquinho, né? Onde que eles entram? Eles entram no fígado. Se eles entram no fígado, então eles vão causar o aumento do fígado também e vão causar uma hepatopatia. Por exemplo, uma cirrose hepática. Então, a cirrose hepática não necessariamente ela está somente vinculada à bebida. Eu posso ter cirrose hepática através de malária também. Então, o fígado ele vai parar de funcionar além de aumentar de tamanho, tá? Anemia, por quê? Não arrebentou as hemácias do nosso organismo? Então, se arrebenta as hemácias, e as hemácias têm por função transportar o gás oxigênio e retirar o gás carbônico do nosso organismo, e para que ele serve mesmo? Lembra lá da primeira série, formar energia, produção de energia que vai ser gasta no nosso metabolismo. Então, eu vou ter um cansaço, uma fadiga, uma falta de ar, né? Por causa da anemia causada pela ruptura das nossas hemácias quando o protozoário reproduz dentro dela, tá? E profilaxia. Como que a gente pode evitar a malária? Como que a gente pode tentar fazer com que não se tenha propagação de malária? Mesma coisa, ela não tem um vetor biológico que é um mosquito? Pois é, então começa com o combate ao mosquito, né? Então os inseticidas aí, as substâncias, os repelentes também a gente passa para evitar o mosquito de chegar e picar a gente. E também
os locais de reprodução do mosquito. Lembrando que aqui é a mesma coisa da dengue, porque ele também consegue transmitir dengue, né? E aí o que nós vamos fazer? Combater o local de reprodução. Então, onde tiver água parada, eu não devo deixar. A gente tem que evitar os reservatórios locais propícios de reprodução do vetor. Mesma coisa, tela nas portas e janelas, tá? Também nas camas, né? Porque às vezes à noite o mosquito pode picar, então a gente tem que proteger telas, janelas e as camas, as portas também, as telas não, pôr telas nas janelas, nas portas e na cama, né? E o cuidado na transfusão sanguínea. Esse caso aqui serve para o Plasmodium falciparum. Lembra que eu falei que ele é a forma mais grave da doença? A anemia das outras formas é uma anemia branda, ao contrário do falcíparo, que é uma anemia grave, é uma anemia forte, e aí você pode ter dificuldade se não tomar cuidado com o sangue que você vai utilizar para uma transfusão sanguínea, certo? Gente, a aula de hoje então é isso. Os exercícios, vocês já podem pegar o livro-texto, o caderno de atividades, já dá uma olhada nos exercícios que falam de chagas e de malária, já podem começar a fazer. Que numa próxima aula, assim que eu terminar o capítulo de protozooses com vocês, eu passo para casa e a gente marca uma aula para tirar a dúvida desse para casa. Combinado? Então, tchau para vocês, estudem biologia e até breve, se Deus quiser.